e fala verazmente, irrepreensivelmente, não sei como está a sua tradução aí, e fala verazmente segundo o seu coração. Né? Ou seja, o que você diz é o que está dentro mesmo. Você não tem condições de ser hipócrita. Quem é o hipócrita? Aquele que diz o que não está no coração. Aquele que gosta de mascarar uma santidade, mascarar uma verdade, mascarar uma pureza, mascarar um operar divino na vida dele. Mas Davi diz aquele que fala verazmente. Ou seja, o Senhor está comigo porque está. O povo vê o Senhor na minha vida. Eu busco o Senhor e o resultado é o meu semblante santo. O resultado é a minha linguagem espiritual. Quer dizer, aquele que fala segundo o seu coração. E Jesus, o Yeshua diz que a boca fala do que o coração está cheio. Realmente você não pode esconder. É uma coisa incontrolável. O que está dentro, se o seu coração tem alegria do Senhor, você transmite essa alegria. Se o seu coração tem paz do Senhor, você transmite essa paz. Se o seu coração tem palavra de Deus, você transmite essa palavra de Deus. Né? Agora também, se tiver o contrário, você transmite o contrário também. Porque não pode mascarar uma santidade que ninguém aceita. Não pode mascarar uma verdade que ninguém aceita. Agora, quando a coisa é real, o próprio Deus se encarrega de confirmar isso no coração de quem escuta, no coração de quem ouve. Né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Né? Ele diz, segundo o seu coração. Aí, continuando, né? Aí eu quero fazer só uma pontuação aqui, uma ressalva, que eu já fui até interrogado por algumas pessoas, com a seguinte preocupação. Por que que hoje existe assim, ou não existe, melhor dizendo, quase diferença em todos aqueles que dizem servir ao Senhor? Por que hoje não tem quase diferença? Por que hoje não tem uma coisa especial que chama atenção? Né? Porque hoje a coisa está tão natural. Embora se confessando ser de Deus, se confessando ser filho de Deus, se confessando ter o Senhor na vida, embora que indo ao templo, embora que participando de algumas atividades, embora que tenha alguma representação espiritual sob o parâmetro humano. E alguém me interrogou dizendo, irmão Valdênio, estou preocupado porque hoje parece que não faz a diferença. Este Salmo 15, na visão do apóstolo Paulo, neotestamentário, ele nos dá um despertamento. Por que que hoje tem essa frigidez? Por que que hoje tem essa indiferença? Não em todos, mas em muitos. Porque se eu disser em todos, agora eu aniquilo o remanescente. Né? E o apóstolo Paulo diz que, ainda que Israel seja como a areia do mar, apenas o remanescente alcançará a salvação. Né? Como é uma bênção ser remanescente, né? Remanescente no sentido secular tem um sentido bem ordinário. Né? Que fala de resto. Fala de sobra. Mas no sentido espiritual, no sentido hebraico, remanescente quer dizer a semente santa. Aquela selecionada, aquela que realmente vai ser amparada pela misericórdia divina. Né? Por isso que Paulo diz, apenas o remanescente será salvo. É uma bênção ser remanescente. Né? Então, ele continua, né? Continua descrevendo, e ele diz assim, aquele que não difama com a sua língua. E o que é difamar? Né? Difamar é você tirar, ou tentar tirar, ou fazer desacreditar a honra que alguém tem. Eu já sofri isso. Eu sou um exemplo disso. Já fui difamado. Não sou o único. Mas você que me assiste por esse vídeo, meus amigos do YouTube, ou que me escuta nesse momento, né? Você talvez também já foi vítima de difamação. Alguém já tentou tirar a sua reputação. Alguém já tentou jogar água suja em cima das suas qualidades, para que o povo agora pense que você não é essa pessoa, desacredite você venha sofrer com isso, né? O estigma da sociedade, o preconceito de alguns. Então Davi está dizendo, aquele que não difama com a sua língua, claro, porque quem ama o próximo, do qual Deus deu esse mandamento, amar o próximo a si mesmo, né? Ele não vai difamar o seu irmão, porque ele difama ele mesmo, porque o seu irmão é próximo para ele, e ele é próximo para o seu irmão.
Então Davi disse, o que não difama, aquele que não difama com a sua língua, né? Então, se alguém já correu esse risco, se alguém já tropeçou nessa palavra, se alguém já transgrediu esse mandamento ético, que possa em tempo ágil, rápido, né, pedir perdão, né? Porque pecado só consegue o perdão confessando, né? Tem pessoas que querem outras janelas, outras alternativas de pedir perdão, dando presente e tal, mas isso não vale para a palavra de Deus. A Bíblia diz o que confessa, né? Perdão é confissão, né? Então aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, né? Pode acontecer tudo isso, já que Davi está dizendo que pode acontecer. E veja bem, a questão da língua, porque quando se fala em pecado, né, é muito comum você ouvir a palavra adultério, como se adultério fosse o único pecado do mundo, ou o maior pecado que possa existir com gravidade e consequências, né? É um pecado, claro, mas tem pecados muito mais aborrecidos, muito mais abomináveis diante de Deus do que o adultério. Muito mais. Que traz consequências eternas, irreparáveis, e até sem restituição muitas vezes, né? Provérbio de Salomão, no capítulo 6, versículo 19, a Bíblia diz que tem 6 coisas, está escrito assim, olha, estas 6 coisas aborrece o Senhor, e a 7ª Deus abomina. O que é abominar? É não querer saber, né? É não querer negócio, é não ter misericórdia. Porque se as 6 coisas Deus aborrece, mas Deus pode ter misericórdia. Mas a última, diz a palavra de Deus, a sua alma abomina. Então fala das 6 coisas. Quais são as 6 coisas? Olhos altivos, que eu não quero trabalhar agora, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina pensamentos viciosos, pés que se apressam para correr para o mal, ou dizer coisas maus, ou querer que o mal seja publicado, testemunho falso que profere mentira, e Deus abomina o quê? O que semeia contenda entre irmãos. Isso é muito perigoso. Olha como é grave, né? E esse pecado ninguém se preocupa, né? E esse pecado, tem muitos líderes que não estão nem preocupados com esse pecado, mas é tão grave, separa os irmãos, deixa um contra o outro, deixa um magoado. E a Bíblia diz que o irmão magoado é muito mais difícil de se levantar do que uma cidade destruída. É muito grave, né? Eu agora relembro a palavra, né? Essa palavra é até do espírita, mas é a verdade, tem que ser dita, né? Lembrei de dizer porque certamente é a verdade. Ele disse que se sentiria muito triste em ser ofendido. Ele disse, mas muito mais triste ia se sentir eu se eu fosse o ofensor. Por que ele disse isso? Porque ele disse, porque ofender alguém é terrível ofender a pessoa, né? Você corta muitas vezes a espiritualidade dela. Você corta muitas vezes o ânimo dela. Você muitas vezes coloca um entrave no que ela estava fazendo. Por quê? Porque magoou. Magoou e não deu conta do pecado. E não quis restituir-se, não quis pagar o preço de pedir o perdão, pelo menos. Como é